Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar, claro, sobre Inter e Corinthians, as mudanças na equipe, a verdadeira chance do Inter ser campeão. Tô vendo muito colorado pessimista com isso, a nova temporada e muito mais. Roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal que é importantíssimo e também ativa o sininho para receber as notificações. Gurizada, antes de falar sobre as chances de título do Inter e a 38ª rodada, porque obviamente a gente teria que citar o jogo entre São Paulo e Flamengo, vamos começar primeiro falando sobre o nosso jogo. Afinal, se a gente não vencer o Corinthians, de nada adianta o que o São Paulo meta 28-0 no Flamengo. A gente precisa fazer a nossa parte contra o Corinthians. E o Inter deve ter algumas mudanças para essa partida, como vocês bem sabem, o Rodinei não vai poder estar à disposição, porque foi expulso injustamente, erroneamente, pelo Rafael Claus, mas pelo menos vamos virar essa página pelo menos até quinta-feira para a gente focar nesse jogo que é importantíssimo. E o substituto natural dele, que foi inclusive quem o substituiu no segundo tempo da partida contra o Flamengo, vai ser o Heitor. Na minha visão, vai dar conta do recado, não só porque o Corinthians é uma equipe fraca, e sim porque o Heitor é um baita jogador também. Apesar de eu ser um dos caras que defendia a titularidade do Rodinei por achar que ele vinha fazendo um bom campeonato com o Abel, inclusive estava bem na partida contra o Flamengo antes de levar o cartão vermelho, eu acho o Heitor um baita jogador e acho que o Inter não vai perder muito ali naquela posição. Outro jogador que está de volta e que esse sim vai fazer muita diferença é o Vitor Cuesta. Apesar de também não ter achado que a defesa do Inter tenha ido tão mal como alguns pintaram, acho que o Zé Gabriel não foi tão decisivo negativamente quanto disseram. Acho que naquele desvio ali ele não teve culpa alguma, tentou prensar ali o chute do Gabigol, acabou não conseguindo. Mas de qualquer maneira o Lomba teria tomado o gol, então para mim não faz muita diferença. Mas o que importa é que o Cuesta está de volta, né? Ele ficou de fora do jogo contra o Flamengo também por um pênalti inexistente. Ele estava suspenso e estava pendurado, perdão, e aí tomou o terceiro cartão amarelo e ficou de fora, mas dessa vez o Cuesta está de volta e vai nos ajudar muito aí, porque realmente estava numa sequência muito boa com o técnico Abel Braga. Gurizada, não posso ser hipócrita aqui e falar que eu tô com mais medo que o Inter tropece contra o Corinthians, que não disputa mais nada, do que o Flamengo vença o São Paulo. Não, meu medo é que o Flamengo vença o São Paulo, porque se eles vencerem lá no Morumbi, de nada adianta que o Inter vença o Corinthians. Mas isso não significa que eu acho que o jogo contra o Corinthians é jogo jogado, e muito pelo contrário. Eu acho que, na minha visão, o sonho dos corintianos é vir aqui no Beira-Rio e jogar água no nosso chope. Até porque o Corinthians está de sangue doce, não disputa mais absolutamente nada, e para eles vir aqui e arrancar um empate e nos tirar a chance de ser campeão, para eles seria maravilhoso. Bom, vamos falar então sobre a verdadeira chance de título do Inter. Vocês sabem que eu sou um cara otimista e admito isso, prefiro ser otimista do que pessimista. Se tu mora em Marte e tu não sabe a combinação de resultados que o Inter precisa para ser campeão, é a seguinte: o Inter obrigatoriamente precisa vencer o Corinthians, ponto, é o primeiro passo. O Inter vence o Corinthians para ter alguma chance de título. Depois do Inter ter vencido o Corinthians, o Inter precisa contar ou com um empate ou com uma derrota do Flamengo para o São Paulo no Morumbi. E apesar dessa combinação de resultados não parecer tão improvável assim, ou pelo menos não tão impossível como alguns colorados estão pintando, eu vejo muito colorado jogando a toalha, que é impossível, que o São Paulo perdeu pro Botafogo e que não vai ter chance alguma de segurar o Flamengo. E eu penso de uma maneira diferente. Eu acho que se um dia eu chegar aqui e falar que o São Paulo, que na minha visão é o maior clube do Brasil, não tem chance de empatar com o Flamengo dentro de casa, como eu já disse, eu excluo meu canal aqui, abro um canal de receita, um canal de moda e paro de falar de futebol, porque eu não vou estar entendendo nada de futebol. Se eu achar que o São Paulo não tem chance de segurar o Flamengo. O São Paulo tem sim chance de segurar o Flamengo. Talvez não seja o provável que aconteça, afinal o São Paulo não está numa fase tão boa assim em 2021, mas a gente tem que levar o histórico em consideração, né? Um clássico interestadual, o São Paulo tem um histórico amplamente a favor deles, para cima do Flamengo. Inclusive o Flamengo venceu a última vitória do Flamengo no Morumbi, foi em 2011, então pelo menos o histórico é a favor do São Paulo. Claro que a gente vai tentar se agarrar no primeiro fio de cabelo para tentar criar alguma expectativa, mas na minha visão a gente já passou por situações
bem mais adversas, e uma vitória ou empate do Flamengo, como daria o título para o Inter, eu acho que não é tão improvável assim como estão pintando. Gurizada, o Inter enfrenta agora na quinta-feira o Corinthians, decidindo o Campeonato Brasileiro, mas já na próxima segunda-feira o Inter enfrenta o Juventude no estádio Beira-Rio. E como todo mundo sabe, o Inter vai jogar sim com uma equipe sub-20 no Campeonato Gaúcho, pelo menos até os jogadores do grupo principal se recuperarem. Então talvez lá pela reta final, quando tiver um Grenal e tal, talvez o Inter entre com alguns medalhões em campo. Mas a princípio, no início do Gauchão, o Inter deve jogar com uma equipe sub-20, uma equipe de gurizada, e o Inter vai poder contar com mais um jogador dessa faixa etária para nos ajudar nesse início do Campeonato Gaúcho. E eu estou falando do Guilherme Pato, jogador que foi campeão da Copinha em 2020, que até começou bem, acho que ele jogou 1 ou 2 jogos no Campeonato Gaúcho de 2020, logo depois da Copinha, e teve boas atuações, só que o Inter decidiu emprestar ele para a Ponte Preta. Ele não conseguiu ser titular lá, mas quando entrava fazia bons jogos. Ele fez acho que 4 gols na Série B do Brasileirão, e a torcida da Ponte gostou dele e queria inclusive que ele renovasse o seu contrato, mas o Inter não aceitou. O Inter pediu ele de volta. O Guilherme Pato deve estar aí desembarcando em Porto Alegre nos próximos dias para nos ajudar nesse início do Campeonato Gaúcho. É muito importante a volta do Guilherme Pato. Eu acho que é um jogador que pode nos render muitos frutos ainda dentro de campo. Bom, gurizada, por hoje foi isso. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.